Rapaziada, bora dar uma olhada aí o que a mídia tá falando do Flamengo aí. Bora que bora. Falamos aqui também, né, falar do interesse do Al Rayyan, veio tentar querer contratar, né, o Pedro. Pedro. Pô, o Arraial se deu bem. 20 Tentou milhões de o dólares, Pedro né, e meu veio o amigo? Mitrovic de graça. 20 milhões de dólares não dá nada. Não é? Maravilha. Maravilha. E o Flamengo também, né, teve essa janela de contratação que trouxe 5 jogadores importantes, veio o Jorginho, veio o Saul, o Samuelino, Emerson Royal e o... Juninho Xereca. Não, o Juninho foi na primeira O janela. Danilo. Não. É o Danilo, teve o Danilo também. Mas Saul. o Carrascal. Ah, tá Toda bem. essa rapaziada Carrascal. custou ao Flamengo 277 milhões, Eu vi. tá? E as vendas do meio do ano, o Flamengo vendeu 378 milhões. É, O Flamengo lucrou 100 milhões na Eu janela vi. do meio do ano, mesmo contratando 5 jogadores. O Atlético lucrou no total 140. Fala aí do atleta Marcão, 140 vai. milhões. Aqui, o ó. Flamengo no total são O 300. Flamengo, o Wesley foi 162 milhões, Gerson 160 milhões, Que dá pra Ma- voltar, né? Matheus Gonçalves 50 milhões, Lohan 3 milhões de reais, mas o esquema do Lohan é outro O esquema. papo do Gerson O naquele Cholo ia pra também. Arábia? Quê? Não tava esse papo? Tava esse papo, mas acabou que não rolou, né? E o... Não, agora. Que ele tá insatisfeito na Rússia Então, e mas vai não pra fechou? Arábia. Ah, sim, mas sei lá. É. E total 378 milhões. Então, tipo, essas Caralho. contratações todas do Flamengo ainda teve lucro com isso aqui. É, Ah, realmente. tudo vieram de graça quase, né? Não, Pagou o muito dinheiro pouco. foi. O Royal foi 58 milhões, Saul veio sem custo, Carrascal 76 milhões, Samuelino 140 milhões. Jorginho fez sem custo, Danilo veio sem custo. Tá bom, pô. É isso aí, né? É o Mengão, né? É que essa coisa que. Esse não é o negócio, né? Que o Alexandre Matos falou que a galera não quer ir pro Santos. Hoje tá fácil convencer um jogador a vir pro Flamengo. Sim. Né? Então, o mesmo caso do Palmeiras e tal, que. A Arábia Saudita fecha 10 de setembro, a Rússia fecha 11. Dá pra fechar ainda, tá? Bom, outra coisa curiosa que aconteceu. O que E aí eu quero aconteceu? saber o que meus amigos acham, tá? Dessa brincadeira. Ah, Primeiro, lá vem. que o Botafogo recusou uma oferta de 30 milhões de euros pelo Danilo, zagueiro. Ele acabou de comprar 22, vender por 30, meio... Volante. O Danilo Volante. Do Não, mas ele não Botafogo. deve ir pro Ah, não, Nottingham volante. Forest e voltar emprestado, não? Então, Não é exatamente. esse esquema? Vamos ver isso aqui? Ele era do Nottingham Forest. Porque olha só, eu Mas vi... aí devolve, vende de novo e pega emprestado. Eu vi não é por, isso? eu vi por É isso, cima. não é isso? Não Vamos lá, eu vi por cima e a história é a seguinte. 4 dias após vender Cuiabano ao Nottingham Forest, Pois é, né? Botafogo fez uma Quantos dias? Peraí. 4 dias. 4 dias após vender o Cuiabano ao Nottingham Forest, o Botafogo fez uma proposta de empréstimo pelo jogador e o clube inglês aceitou. A decisão passou muito pela vontade do lateral esquerdo de seguir no clube carioca. Claro. Esse é mais um episódio da relação que vem se estreitando entre o John Textor e o grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest. Textor considera essas transações são semelhantes ao que aconteceu com o Lyon. O norte-americano vê parceria com o grego Deu com as merda. possibilidades de fazer negócios amigáveis entre os clubes. Pô, é loucura. Cara, mas essa, porque assim, o Botafoguense defende o Textor como se fosse a mãe deles. E tem Talvez que defender, seja, no caso. Tem que defender. Mais ou menos, Mas- tem que hein? defender. Agora, Não, começou, depois é. dessa, porque assim, não tem nada de ilegal, não tem nada, tá? Tá tudo... A parada é das sempre regras. sobre o imoral que acontece ali. Não é Não tem nada de esquisito legal que a gente saiba, até agora. É É esquisito. estranho, É né? estranho. Não, e eu posso Não, fazer uma gente, pergunta? Rapaziada, foi até bem curioso essa questão do Cuiabano, né? E o Nottingham anunciou o cara. Depois de 1 ou 2 dias, o cara tava voltando por empréstimo pro Botafogo, assim. Ninguém entendeu nada, assim. Não tá parecendo ser uma parceria isso. Tá muito obscuro ainda. Alguns detalhes, assim, né? Só o tempo vai dizer o que foi isso. Eu achei muito estranho, assim. No dia você vê a Cuiabano, acerta a ida pro Nottingham. Aí no outro dia, Botafogo recebe de volta o Cuiabano. Assim, foi bem estranho mesmo, né? Estranho. O que tem de estranho? Você tem um jogador, aí vem um time que tá interessado, certo? Aí você vende esse jogador. Então, mas E aí ele, o meu ponto 4 é, dias depois, eu posso dar um o papo? time tá a fim de Eu vou emprestar trazer o um jogador de papo volta, pô. bem dado. Tá interessado? Não tá? Então, Cara, dá muito... Sabe por quê, Caio? Ó, você pode pegar todos os caras do Botafogo aí e os brasileiros que nós chamamos fora. E o John vai fazer isso também, ou não? eu acho que o João Não, foi. o João foi mesmo? O João foi porque veio o Neto, né? Eles contrataram o outro aí, né? Mas, ó, vamos falar os brasileiros do Nottingham Forest. Fala. Murilo Vai acabar tá voltando jogando. também. Perfeito. E Igor Jesus... Era Murilo e Danilo. Tá bom? Vocês lembram? Sim. Murilo e Danilo foram bem, papapá, estavam jogando. Palmeiras Danilo e machucou, Corinthians. Danilo machucou, perdeu espaço. Foi o Jair.
não joga. Uhum. Morato, não joga. Igor Jesus, reserva, beleza, porque o cara começou a fazer gol pra caralho e entra. O John foi Pô, porque... Igor Jesus na reserva do Nottingham, caraca, o cara deve ser um monstro. Tem um cara que eu sou fãzaço assim, de futebol, é o Igor Jesus, cara. O Igor Jesus me lembra muito o Gabigol, não sei porquê, cara. Parece aquele jogador assim, que não é um centroavante, né? Parece um cara bem móvel, assim, um cara matador, mas móvel, assim, diferente do Pedro. Tem nada a ver uma coisa com outra, um jogador com outro, né? O Igor Jesus, pra mim, se assemelha mais ao Gabigol do Velho Testamento do que um centroavante zaço 9 aí, né? Tipo o Pedro, né? Que é um centroavante fixo. Gabigol e Igor Jesus, assim, pra mim são bem parelhos, assim. Não tô falando hoje, sim, comparando hoje, né? Mas pegando os melhores momentos do Gabigol no Flamengo e o que o Igor Jesus fez aqui no Botafogo, né? Jogador sensacional, Igor Jesus. Eu queria muito ele no Flamengo. Um dia, né? Quem sabe? Maior reestruturação da história do esporte brasileiro. Por quê? Você gosta de falar, Betão? Cortou o quê? Cortou na própria carne. Foi mais de 5 anos, né? Se você pegar de 13... Há 19, 6 anos. Foram E 6 13 anos. ganhou a Copa do Brasil Mas aqui em acidental. 16 começou a investir mais, né? Botar um dinheiro mais forte com o Guerreiro e tudo mais. Mas assim, essa situação do Flamengo, pra começar assim, é aplicável? Não. Não é aplicável. Nem pro Corinthians, que fatura... Pode pegar assim, o exemplo do Flamengo pra outro clube que não seja o Porque Flamengo. eu lembro que o Flamengo, quando assumiu rapidamente, em 13, o Bandeira diz isso, né? O Bandeira, o Landim, que tava no grupo. O Flamengo faturava, na época, menos de 300 milhões, acho que 270. O Corinthians já fatura na casa de bilhão mesmo, todo enrolado, né? É, claro que assim, tem conceitos da administração que você consegue replicar, óbvio que sim. A profissionalização também. Buscar profissionais que são referências nas suas áreas, do marketing jurídico, etc, 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 também. Tem muita coisa que dá para replicar. Do estatuto, né? Que responsabiliza o presidente. Sim, mudar estatuto. Tem reformas de todas as maneiras que você pode fazer, sim. Só que o Flamengo, ele se recuperou baseado num aumento de receitas e também em algumas receitas extraordinárias que nem todo clube tem, ou melhor, quase nenhum clube tem, né? Então, assim, quando o Bandeira chega, ele tem 38 milhões de reais da Adidas em luvas que ele herda da administração da Patrícia Morim, que foi uma das poucas coisas boas que a Patrícia Morim fez no Flamengo. Tinha acabado de fechar esse contrato. Tinha acabado de assinar. Você chegar naquele momento, naquela proporção de mercado, que hoje falar em 40 milhões parece pouco, né? Mas na época era muita coisa. Com 40 milhões, tudo bem. Qual é a decisão que o Bandeira toma? Ele vai na Receita Federal e fala, ó, para vocês verem como essa administração é séria, tá aqui, ó. A gente vai fazer um novo acordo, só que eu já vou pagar uma grande parte com essa verba aqui. Tudo integral. Isso já mostra como ele é diferente, né? O Poderia Bandeira, usar pra contratar. qualquer dirigente usaria para contratar. Ele usou para pagar governo. Ele e o Tostes são as duas pessoas que fizeram essa negociação com o governo na época. E, Capelo, só pra... Assim, eu cobri o Flamengo de 11, 12 até 16, né? Então, esse processo... Cara, assim, eu cobri a eleição do Bandeira, eu entrevisto ele e a entrevista a Patrícia que tava saindo, né? Era inacreditável. Porque, assim, o que você via ali de centro de treinamento, né? Ninho do Urubu, um lamaçal completo. Não sei se a galera tem essa... Que as coisas vêm na minha cabeça. A sala de imprensa do Ninho do Urubu eram carteiras de colégio, mano. Sim, dentro de um container. O backdrop do Flamengo era um plástico que alguém colocava lá e era isso, assim. O CT inteiro era de container. Né? Esses containers que depois deram problema, né? Infelizmente, com acidente, vitimou os meninos. O CT inteiro era nessa estrutura. Você não tinha estrutura física de cimento, né? Você não tinha essa... Assim, era surreal você pensar que o que aqueles caras estavam falando ali... Isso ia resultar hoje, cara. É muito louco. Se você... Eu vivi aquilo ali dentro, assim. É muito louco mesmo. Uma transformação muito grande. Mas ela tá muito alavancada por esses fatores, assim. É luvas da Adidas. São luvas da negociação de televisão de 2015 e 2016. Acontecer. Essas luvas, elas, por exemplo, não se repetem nessa negociação de agora. Essa última negociação de Libra e LFU não teve luvas. Ela teve em 15 e 16, quando o Flamengo recebe uma bolada ali
para conseguir usar aquele dinheiro que é extraordinário, que é atípico, para pagar dívida, para Que é conseguir muito adiantar maior do que acordo. dos outros clubes. Isso, né? que era maior que os outros clubes. Todos os clubes receberam. Sim. Todos os clubes poderiam ter usado aquele dinheiro bem usado. O Flamengo, além de usar direito, também recebeu mais do que os outros. Então, essas negociações fizeram muita diferença. O aumento de receita foi muito grande, muito rápido, porque tem muito torcedor, estava muito subutilizado, Não sei se subestimado. existia o programa de sócio-torcedor. Existia, mas era Era tava muito. mal. Que eu lembro do lançamento com o BAP, inclusive, do novo, né? Não, e eu lembro de Que é entrevistar o que é o BAP, atual cara. até hoje. E Né? teve uma mexidinha também. Eu tava na época negócios e eu fiz uma entrevista com o BAP por telefone e ele falou pra mim assim, ano que vem, era 2013, ele falou, ano que vem, 2014, o Flamengo vai ser o maior faturamento do Brasil. Aí eu desliguei e falei, não é possível, não vai, cara. O Corinthians tinha acabado de ganhar Mundial de Clubes, o Corinthians estava voando. 12, né? Não, maior faturamento não vai. E foi, cara. E foi. Então, assim, como o faturamento ele aumenta muito, O Papo muito foi rápido, importante nisso. qual é a decisão inteligente que o O BAP é Flamengo o cara toma? que traz os patrocínios, né? Isso, No isso. início. Vem com Peugeot, Peugeot, enfim, depois os outros patrocínios. Política de ingressos. Caixa econômica também. Então, Sim. também tem isso. Tem É que aquela corrida de pagar a certidão negativa de débito pra poder ter a caixa, para né? poder ter a caixa. Mas também é um patrocínio estatal que hoje não existe mais. Sim. Então, percebe? Tem vários elementos dessa história que hoje já não se repetem. Mas aí o que acontece? Como o Flamengo ele aumenta muito a sua receita, qual é a decisão inteligente que ele toma? Ele não aumenta o custo no mesmo ritmo. Porque ele Segura. poderia arrecadar mais, gastar mais e dane-se. Que é o que todo mundo faz. Mas ele segura o custo e usa essa diferença para pagar a dívida. O Flamengo fez a janela de transferência mais impressionante da história do futebol brasileiro, diz jornalista. André Rizek se rende ao malvadão e se espanta com o nível das contratações que o Flamengo fez na janela do meio de ano. Jorginho, Samuel Lino, Saul, Carrascal e Emerson Royal são 5 jogadores de seleção. E 3 deles, Saul, Samuel Lino e Jorginho, já estão jogando uma barbaridade, fazendo muita diferença aqui no Brasil, disse André Rizek. Dos 5 jogadores contratados pelo maior do Brasil na janela do meio de ano, 3 viraram titulares e tão voando. O volante Jorginho, que joga de terno, o meia Saul, que joga uma barbaridade, e o ponta Samuel Lino, que é chamado de Samu, porque quem enfrentou ele saiu de ambulância do estádio, direto para a mesa de cirurgia para consertar a coluna. E o Flamengo gastou apenas 277 milhões de reais nos caras. E o Cheiro Verde gastou mais de 700 milhões em uma pregada de bagre. Chora, Carminha! O Flamengo fez a janela de transferência. Rapaziada, assim, é até assustador, né? Como o Flamengo cresceu rapidamente. Igual o Capello disse no podcast, né? Ele entrevistou o BAP um ano depois de assumir o Flamengo, acho que em 2014. Bem recente nessa época de reestruturação, e ele já é entusiasmado, dizendo que o Flamengo ia ser o maior faturamento do futebol brasileiro, né? É muito lindo, né? Muito maneiro ver isso, né? A gente que costumava ver jogador colocando o Flamengo na justiça por falta de pagamento, funcionário fantasma, uma bagunça completa, né? Aquela cena icônica do Paulo Vitor sendo tirado do carrinho de obra, né? Que não tinha como o carrinho da maca entrar no campo, assim, absurdo que o Flamengo se tornou hoje, né, rapaziada? Mas é isso aí, esse é o vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham curtido, beleza? Comenta aí o que vocês acharam, fechou? Se inscreva no canal também para não perder nada, belezinha? E a nós, tamo junto, um abraço, até o próximo, valeu!